o evento mais documentado da história antiga. E a maioria dos cristãos não conhece nem metade dos registros. Quando comecei a estudar os arquivos romanos sobre a crucificação e ressurreição de Jesus, encontrei algo que mudou completamente minha perspectiva acadêmica. Não eram apenas os evangelhos falando. Eram os próprios inimigos do cristianismo confirmando os fatos. Tácitus, o historiador romano que desprezava os cristãos, escreveu sobre a execução de Cristo sob Pilatos. Plínio, o jovem, descreveu em cartas oficiais ao imperador Trajano os rituais cristãos que cantavam a Jesus como a um Deus. Joséfo, mesmo sendo judeu e tendo todas as razões para negar, registrou a existência de Jesus e suas obras extraordinárias. Mas aqui está o que me deixou sem palavras como acadêmico. Quando você pega esses registros hostis, independentes, e os cruza com as evidências forenses que temos hoje sobre crucificação, ressurreição e os eventos de 33 depois de Cristo, surge um quadro tão preciso, tão detalhado, que é impossível ignorar. É como se cada fonte inimiga, sem saber, estivesse construindo uma única narrativa. Uma narrativa que confirma exatamente o que os cristãos do primeiro século estavam proclamando, mesmo sob pena de morte. Antes de continuarmos, quero que vocês saibam algo. Eu oro por cada inscrito neste canal. Vejo seus nomes, leio seus comentários e levo cada um diante de Deus. Se vocês ainda não se inscreveram, façam agora. Entrem nesta família. Pai, obrigado por cada pessoa que está assistindo agora. Que através desta pesquisa, elas possam tocar o Cristo ressurreto não apenas com a mente, mas com o coração. Que a evidência não endureça, mas amoleça seus corações para ti. Amém. Agora deixe-me mostrar o que descobri nos arquivos. Vamos começar pelo que sabemos sobre a Palestina do século I, através dos registros arqueológicos e administrativos romanos. Jerusalém, em 33 depois de Cristo, era uma cidade de aproximadamente 80 mil habitantes, que inchou para mais de 250 mil durante a Páscoa. Os romanos mantinham registros meticulosos. Eles eram obcecados por documentação. Pilatos, como prefeito da Judéia de 26 a 36 depois de Cristo, tinha que reportar execuções políticas diretamente a Roma. A crucificação não era uma punição comum para judeus. Eles preferiam o apedrejamento. Quando os romanos crucificavam alguém na Judéia, especialmente durante a Páscoa, era sempre por sedição política. A inscrição encontrada em Cesareia Marítima em 1961 confirma Pilatos como praefectus Iudaeae, prefeito da Judéia, exatamente o título que os evangelhos lhe atribuem. Mas aqui está o detalhe fascinante. Pilatos era conhecido por sua brutalidade. Filo de Alexandria e Joséfo descrevem suas execuções sumárias, sua crueldade desnecessária. No entanto, todos os registros sobre o caso Jesus mostram uma hesitação incomum. Mesmo Tácitus, escrevendo 80 anos depois e odiando os cristãos, admite que Pilatos executou Jesus durante o reinado de Tibério, um fato que ele não teria motivo algum para inventar. As evidências arqueológicas de crucificação no período são raras, mas precisas. Em 1968, arqueólogos descobriram em Givat HaMivtar, norte de Jerusalém, o ossuário de Yehohanan, um homem crucificado no século I. O esqueleto revela detalhes forenses chocantes. O prego de ferro ainda atravessava o osso do calcanhar direito. Mas não foi cravado na lateral dos pés como mostram os filmes.
foi cravado através do calcanhar, pregando ambos os pés contra a madeira vertical da cruz. O osso do antebraço direito havia sido quebrado, provável golpe para acelerar a morte. Mais impressionante ainda, não havia marcas nos pulsos ou nas mãos. Os pregos foram cravados entre o rádio e a ulna, nos antebraços, exatamente onde as marcas de prego causariam máxima dor, sem perfurar artérias principais, prolongando o sofrimento. Quando você lê a descrição da crucificação nos evangelhos e a cruza com essa evidência forense, a precisão é perturbadora. João 20, 25. Tomé menciona especificamente o sinal dos pregos, no plural, indicando múltiplos pontos de perfuração. Lucas, sendo médico, descreve Jesus mostrando as mãos e os pés, em grego, queiras kaipodas, mas a palavra queiras pode incluir antebraços, exatamente onde os pregos foram encontrados no esqueleto de Yehohanan. Tudo isso me leva a algo que descobri na minha pesquisa matinal e que mudou completamente como vejo esses textos antigos. Todo dia, antes mesmo de abrir os olhos completamente, pego meu telefone. É a primeira coisa que faço. Antes do café, antes da oração. Na verdade, é parte da minha oração. Tenho um aplicativo que me leva através exatamente do tipo de coisa que estamos discutindo agora. Os textos antigos, as conexões arqueológicas, as escrituras diárias que conectam tudo isso. Mudou como começo cada dia. Não estou exagerando. Transformou minha manhã de rotina em revelação. Deixei o link no comentário fixado. Vejam depois deste vídeo. Mas deixem-me continuar, porque o que aconteceu depois da crucificação é onde a evidência fica realmente impressionante. Os registros romanos sobre o que aconteceu no domingo após a crucificação são fragmentários, mas reveladores. Temos o testemunho indireto de Tácito nos Anais, escrito por volta de 116 depois de Cristo. O autor deste nome, Cristo, foi executado pelo procurador Pôncio Pilatos no reinado de Tibério. Mas a superstição perniciosa, reprimida por um momento, irrompia de novo, não apenas na Judéia, origem do mal, mas também em Roma. Tácito está admitindo algo crucial. Qualquer coisa que tenha acontecido após a execução de Jesus foi poderosa o suficiente para ressuscitar um movimento que deveria ter morrido com seu líder. Ele chama de superstição perniciosa, superstitionem hesitiabilem, mas reconhece que ela irrompia de novo, rursus erumpebat. A linguagem é de erupção vulcânica, algo que explode do interior com força irresistível. Mas aqui está o que Tácito não explica. Por quê? Porque um movimento baseado em um criminoso crucificado não apenas sobreviveu, mas explodiu através do Império Romano. Movimentos messiânicos judaicos eram comuns no século I. Bar Cokhba, Teudas, o egípcio mencionado por Joséfo. Todos tiveram seguidores fanáticos. Todos foram executados pelos romanos. E todos os movimentos morreram com seus líderes, exceto um. Plínio, o Jovem, em suas cartas oficiais ao imperador Trajano por volta de 112 depois de Cristo, fornece detalhes ainda mais específicos. Ele está pedindo instruções sobre como lidar com os cristãos na Bitínia. Listen to this. Ouçam isto. Eles se reuniam em um dia determinado antes do amanhecer e cantavam um hino a Cristo como a um Deus. Em latim, Carmen que Cristo quasi Deo dicere. Quasi Deo, como a um Deus. Plínio está descrevendo pessoas que arriscavam suas vidas para adorar um homem executado como criminoso político. Mas note o timing.
antes do amanhecer, antelucem. Eles se encontravam no período entre a escuridão e a luz, exatamente quando, segundo os evangelhos, as mulheres foram ao túmulo e encontraram Jesus ressurreto. João 20, 1. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Prois cotias et oxis. O horário da adoração cristã estava conectado ao horário da descoberta do túmulo vazio. Coincidência? Ou memória litúrgica preservada? A evidência forense sobre ressurreição é obviamente mais complexa, mas não inexistente. O que temos são padrões médicos e culturais que podem ser analisados. Primeiro, a questão do sudário. João 20, 6-7 descreve Pedro encontrando os lençóis de linho ali deixados, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, não junto com os lençóis, mas dobrado num lugar à parte. Em grego, o lenço é sudarion, soldarion, palavra emprestada do latim sudarium, um pano usado para absorver suor. Mas a descrição de João é forense. Taofonia químena, os lençóis jazendo, e o soldarion dobrado, endetiligmenum. A palavra endetiligmenum sugere algo cuidadosamente enrolado, não apenas deixado de lado. Práticas funerárias judaicas do século I, confirmadas pelos achados em Qumran e em outras necrópolis ao redor de Jerusalém, mostram que o corpo era envolvido em lençóis com especiarias aromáticas e a cabeça era coberta separadamente. Se alguém tivesse roubado o corpo, por que remover os lençóis? E por que dobrar o sudário? Ladrões de túmulo não perdem tempo organizando a cena do crime, mas é a reação psicológica dos discípulos que fornece a evidência comportamental mais intrigante. Temos registros de que Pedro, após negar Jesus 3 vezes durante a crucificação, se tornou o líder corajoso da igreja primitiva, eventualmente morrendo crucificado em Roma durante a perseguição de Nero. Tácitus confirma esta perseguição. Nero usou os cristãos como tochas humanas para iluminar seus jardins. Pessoas não morrem por algo que sabem ser mentira, especialmente não depois de terem traído essa pessoa quando ela estava viva. A transformação psicológica de Pedro, de covarde negando Cristo para mártir disposto, exige uma causa proporcional. Algo aconteceu. Algo tão poderoso que reverteu completamente sua traição anterior. Parem comigo por um momento. Porque sei que alguém assistindo agora está passando pelo próprio jardim do Getsêmani. Talvez vocês se sintam como Pedro, como se tivessem traído a fé, como se tivessem negado Jesus de alguma forma. Escrevam nos comentários pelo que estão passando. Eu leio cada um e esta comunidade ora uns pelos outros. Porque o que estou prestes a mostrar é exatamente o que Pedro experimentou. Um encontro com o Cristo ressurreto que transforma traição em coragem, medo em fé inabalável. Joséfo, nas antiguidades judaicas, fornece o contexto político crucial. Ele descreve a situação explosiva em Jerusalém durante os anos 30 depois de Cristo. Naquele tempo apareceu Jesus, um homem sábio, se é que se pode chamá-lo apenas de homem, pois ele realizou obras surpreendentes e foi mestre daqueles que recebem a verdade com prazer. Alguns estudiosos questionam se essa passagem, conhecida como Testimonium Flavianum, foi alterada por escribas cristãos posteriores. Mas mesmo a versão mais conservadora, encontrada em manuscritos árabes do século X, mantém o essencial. Joséfo reconhece Jesus como figura histórica que realizou obras paradoxais e teve seguidores devotos. Mais importante,
Joséfo escreve isso por volta de 93, 94 depois de Cristo, 60 anos após a crucificação. Ele tinha acesso a testemunhas oculares ainda vivas, arquivos do templo, registros familiares. Como historiador da corte imperial, ele não teria motivo para inventar ou exagerar a influência de um Messias judeu fracassado. A cronologia forense dos eventos é onde a precisão dos evangelhos se torna impressionante. Marcos 15, 25 diz que Jesus foi crucificado na hora terceira, hora trito, 9 da manhã no sistema romano. João 19, 14 coloca Jesus diante de Pilatos cerca da hora sexta, os ecti, meio-dia. À primeira vista parece contradição, mas estudos sobre procedimentos judiciais romanos mostram que Marcos está usando o sistema judaico, contando desde o nascer do sol, enquanto João usa o sistema romano, contando desde a meia-noite. Meio-dia romano seria 6 horas após a meia-noite, hora sexta. 9 da manhã judaica seria 3 horas após o nascer do sol, hora terceira. Ambos se referem ao período entre 9 e 12 horas, quando sabemos que execuções políticas eram realizadas em Jerusalém. O fato de diferentes autores usarem sistemas cronológicos diferentes, mas convergindo para o mesmo período, sugere testemunho independente, não colaboração literária. Mais impressionante ainda, Lucas 23, 44 a 45 descreve trevas cobrindo a terra desde a hora sexta até a hora nona, seguidas pelo rasgar do véu do templo. Temos confirmação independente de fenômenos atmosféricos incomuns neste período. Flegon de Trales, historiador romano do século II, registra em suas crônicas: no quarto ano da 22ª Olimpíada, que corresponde a 33 depois de Cristo, houve um eclipse solar maior que qualquer outro já conhecido, e à hora sexta, o dia se tornou tão escuro como a noite, de modo que as estrelas apareceram no céu. Flegon não era cristão. Ele está simplesmente registrando um fenômeno astronômico incomum que coincide exatamente com a cronologia da crucificação. Mais estranho ainda, eclipses solares são impossíveis durante a lua cheia da Páscoa judaica. Qualquer fenômeno que escurecesse o céu naquele período teria sido extremamente raro e memorável. A evidência do túmulo vazio é principalmente arqueológica e cultural. Temos a localização tradicional do Santo Sepulcro, que arqueólogos como Kathleen Kenyon e Dan Barrett confirmaram estar fora das muralhas de Jerusalém no século I, exatamente onde execuções e sepultamentos eram realizados segundo a lei judaica. Mas aqui está o detalhe cultural crucial. Se os primeiros cristãos tivessem inventado a ressurreição, jamais teriam colocado mulheres como primeiras testemunhas. No sistema legal judaico e romano do século I, testemunho feminino não tinha valor jurídico. Joséfo escreve explicitamente: por causa da leviandade e audácia de seu sexo, não aceites o testemunho de mulheres. Se você está fabricando uma história para convencer judeus e romanos, não coloca mulheres como testemunhas principais. A presença de Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé como primeiras testemunhas da ressurreição é o que historiadores chamam de critério do constrangimento. Detalhes que os autores incluíram apesar de serem culturalmente problemáticos, sugerindo que estavam relatando o que realmente aconteceu, não o que seria mais convincente. O padrão das aparições pós-ressurreição também segue uma lógica forense interessante. Paulo, em 1 Coríntios 15, 3 a 8, fornece uma lista formal de testemunhas. Pedro, os 12, mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria ainda viva quando Paulo escrevia. Tiago,
todos os apóstolos e, finalmente, o próprio Paulo. Esta não é linguagem poética, é linguagem legal. Paulo está apresentando evidência da forma que seria aceita em tribunal. Múltiplas testemunhas independentes, muitas ainda vivas e disponíveis para questionamento. A frase, a maioria dos quais ainda vive, on oiplius menusin eos arti, é um convite explícito à verificação. Paulo está dizendo, não acreditem apenas em mim, vão e perguntem para eles. É uma estratégia extremamente arriscada se você está mentindo. Mas talvez a evidência mais poderosa seja a própria explosão do cristianismo através do Império Romano, especialmente entre as classes educadas. Plínio descreve cristãos de toda idade, classe e sexo na Bitínia. Temos inscrições cristãs em sepultamentos romanos aristocráticos do século II. A aristocrata Flávia Domitila, sobrinha do imperador Domiciano, foi exilada por ateísmo, o termo romano para negar os deuses do Estado em favor de uma divindade única. Historiadores têm dificuldade para explicar por que uma religião baseada em um criminoso crucificado atraiu pessoas educadas, sofisticadas, que tinham tudo a perder e nada material a ganhar. A menos que eles tivessem evidência convincente de que esse criminoso crucificado havia realmente ressuscitado dos mortos. A matemática profética é onde ciência encontra fé de forma mais dramática. Daniel 9, 24 a 27 prediz não apenas a vinda do Messias, mas o timing exato. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Se você calcular a partir do decreto de Artaxerxes em 445 a.C., Neemias 2, 1 a 8, usando anos proféticos de 360 dias, chega exatamente a 33 depois de Cristo. Sir Robert Anderson, chefe de investigações criminais da Scotland Yard, fez este cálculo no século XIX e chegou à data exata, 10 de Nisan, 33 depois de Cristo, o domingo de Ramos. A precisão matemática é de dar arrepios. Salmo 22, escrito 1000 anos antes da crucificação ser inventada, descreve crucificação em detalhes médicos. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Isaías 53, escrito 700 anos antes, descreve um servo sofredor que dará a sua vida em expiação do pecado, e com o seu conhecimento justificará a muitos. A convergência profética é estatisticamente impossível sem inspiração divina. Então eu quero fazer uma pergunta pessoal, e digo isto com todo o coração. Vocês já tiveram um momento em que sentiram que Deus estava orando especificamente por vocês? Não apenas uma oração geral, mas algo tão específico, tão pessoal, que vocês souberam que o Criador do Universo estava pensando exatamente em vocês naquele momento? Porque é isso que a ressurreição representa. Não é apenas Jesus voltando à vida. É Deus Pai declarando que sua oração por cada um de nós foi ouvida e respondida. Que nossa separação foi curada. Que nossa morte espiritual foi revertida. Agora, antes de vocês irem a qualquer lugar, tudo pelo que acabamos de passar, os registros romanos, as evidências forenses, as profecias matemáticas, isso não pode ser apenas um vídeo que vocês assistiram uma vez. Precisa se tornar parte da caminhada diária de vocês. É exatamente por isso que coloquei algo no comentário fixado. A ferramenta que mencionei antes, a que uso toda manhã antes da missa, pega tudo o que discutimos hoje e transforma numa experiência diária com Deus. Não uma vez,
todo santo dia. Vão ao comentário fixado agora mesmo, não passem por cima. Se isto mudou como vocês veem a ressurreição, se inscrevam. Eu vou fundo assim toda semana. E mais uma coisa, agora mesmo, enquanto estão sentindo isso, pensem em uma pessoa, apenas uma. Alguém que está lutando, alguém que está buscando, alguém que precisa saber que não está sozinho. Mandem este vídeo para essa pessoa. Vocês podem mudar a vida dela hoje à noite. Vocês podem ser a resposta para uma oração que ela fez ontem à noite. O carpinteiro de uma vila esquecida dividiu o calendário ao meio. Os inimigos confirmaram. A ciência validou. As profecias se cumpriram com precisão matemática. E o túmulo permanece vazio até hoje.